Olá, eu sou o professor Valmir Soares Júnior e estamos aqui respondendo a última questão de exame de suficiência realizada pela banca Consulplan 2018.1, tá bem? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, aciona o sininho de notificação para receber a notificação quando eu postar novos vídeos. Acompanha aqui as resoluções, lembra de curtir, comentar, compartilhar no final se você gostar, manda para todo mundo, manda para quem você achar que deve mandar. Vamos agora para a questão, estamos quase no final da prova, questão 45. É uma questão que trata de modificações na opinião do auditor, a NBC-TA 705. Vamos fazer a leitura então? A NBC-TA 705, modificações na opinião do auditor independente, apresenta a determinação do tipo de modificação na opinião do auditor. Sobre este assunto, analise as afirmativas, marque V para quem for verdadeiro e F para quem for a falsa. Eu convido você a ler comigo e em seguida eu vou apresentar alguns conceitos das modificações da opinião do auditor para a gente concluir o que é verdadeiro e o que é falso, tá bem? Então olha só. O auditor deve expressar uma opinião com ressalva quando, tendo obtido evidência de auditoria apropriada e suficiente, concluir que as distorções individualmente ou em conjunto são relevantes e generalizadas para demonstrações contábeis. Será que a norma diz isso? Opinião com ressalva quando entender que são relevantes e generalizadas? Vamos ver o segundo item aqui. O auditor deve se abster de expressar opinião quando, em circunstâncias extremamente raras, envolvendo diversas incertezas, concluir que, independentemente de ter obtido evidência de auditoria apropriada e suficiente sobre cada uma das incertezas, não é possível expressar uma opinião sobre as demonstrações contábeis, devido à possível interação das incertezas e possível efeito cumulativo sobre as demonstrações contábeis. Então, será que isso é abstenção de opinião? Esse aqui está parecendo que é. Mas vamos para a última. O auditor deve expressar uma opinião adversa quando, tendo obtido evidência de auditoria apropriada e suficiente, concluir que as distorções, individualmente ou em conjunto, são relevantes e generalizadas nas demonstrações contábeis. Não parece muito com a primeira, não, essa. O auditor deve expressar uma opinião adversa quando... Aí, ó, vamos pegar aqui, ó. Tendo obtido evidência de auditoria apropriada e suficiente, concluir que as distorções individualmente ou em conjunto são relevantes e generalizadas nas demonstrações contábeis. Então, olha só, o primeiro e o terceiro falam que a opinião deve expressar uma opinião com ressalva e opinião adversa, a mesma coisa. Então, elas duas nunca vão poder ser verdadeiras. Nunca, as duas vão poder ser verdadeiras. Ou uma é verdadeira e outra é falsa, ou as duas são falsas. Só percebendo isso, que for o mesmo texto, você elimina a letra B, que diz que o item 1 e o item 3 são verdadeiros. Não tem como, porque eles falam a mesma coisa de dois tipos de modificação de opinião de auditor diferentes. Então a letra B jamais poderia ser, só porque é o mesmo texto. Você pode nem saber de opinião do auditor, pode ter caído da espaçonave hoje, nunca estudou auditoria, mas você vendo o item 1 e o primeiro e o terceiro item com o mesmo texto para coisas diferentes, as duas, ou uma é verdadeira e outra é falsa, ou as duas são falsas, tá bom? Então, continuando, ou não é possível para ele obter evidência apropriada e suficiente da auditoria para fundamentar sua opinião, mas ele conclui que os possíveis efeitos das distorções não detectadas sobre as demonstrações contábeis, se houver, poderiam ser relevantes, mas não generalizadas. Aí, olha só, ele veio aqui... fala uma hora que é generalizada, depois que não é generalizada, questão estranha. Mas vamos estudar, vamos relembrar, porque eu acho que você lembra disso, os tipos de modificação na opinião do auditor, a NBC-TA 705, em seu capítulo Determinação do tipo de modificação de opinião de auditor, ele traz opinião com ressalva. O auditor deve expressar uma opinião com ressalva quando, ele, tendo obtido evidência de auditoria apropriada e suficiente, conclui que as distorções individualmente ou em conjunto são relevantes, mas não generalizadas nas demonstrações contábeis. Aí olha aqui, onde é que tem aqui na questão opinião com ressalva? É o primeiro item. No primeiro item fala, são opiniões, são relevantes e generalizadas. E a norma traz que são relevantes, eu até destaquei aqui, mas não generalizadas. Então, sabendo isso,
o primeiro enunciado ele já está falso, tá? O primeiro está falso. Vamos seguindo. Se você quiser ler o inteiro teu aqui desse texto, você pode pausar o vídeo rapidamente e ler, mas eu vou me abster de lê-lo agora e comentar só aquilo que é relevante à resolução da questão. Então, olha só, abstenção de opinião. O que é que a norma fala, e eu vou pegar aqui meu marca-texto de novo, que eu vou prezar dele, sobre a abstenção de opinião. Lembrando que o enunciado aqui traz a abstenção de opinião no segundo item. O auditor deve se abster de expressar uma opinião quando não conseguir obter evidência de auditoria apropriada o suficiente para fundamentar sua opinião e concluir que os efeitos das distorções são detectadas sob a demonstração contábil, se houver, podem ser relevantes e generalizados. Eu destaquei essa parte, embora não sendo aquilo que eu quero comentar agora, porque a terceira afirmativa, do meio para o fim, ela fala: ou não é possível ele obter evidência apropriada, aí continua aqui, ó, e a partir daqui, apropriada e suficiente para fundamentar, e suficiente para fundamentar a sua opinião, mas ele concluir que, se o efeito de distorções sob a demonstração contábil, se houver, podem ser relevantes e generalizadas. Esse texto bate controversamente com o terceiro item, mas para o segundo item, olha o que está destacado aqui no ponto 10. O auditor deve se abster de expressar uma opinião quando, em circunstâncias extremamente raras, envolvendo diversas incertezas, concluir que, independentemente de ter obtido... Já percebeu que esse trecho aqui do item 10, ele está literalmente igual à segunda afirmativa da nossa questão? Então, dessa forma, a segunda afirmativa da questão está verdadeira, ela está literal com o que está na norma NBC-TA 705. E, por último, sobre a opinião adversa, que é o que está destacado aqui no último item, quando, tendo obtido evidência de auditoria apropriada o suficiente e concluir que as distorções individualmente ou em conjunto são relevantes e generalizadas. Quando obtido evidência de auditoria apropriada, concluir que as distorções individualmente ou em conjunto são relevantes e generalizadas nas demonstrações contábeis. Aí você, professor, a primeira parte do enunciado bate perfeitamente com esse item 8 aqui. A primeira parte do nosso enunciado, ele bate perfeitamente com esse item 8. O que fez o enunciado ficar errado foi essa segunda parte. Como eu já destaquei, essa segunda parte ele retirou daqui do texto que fala de abstenção de opinião. Então, a terceira afirmativa, o terceiro item da nossa questão também está falso. Ficamos com falso, verdadeiro e falso. Mas antes de voltar para marcar a questão, para não ficar sem comentar, tem também, eu quero lembrar você que existe a opinião não modificada. Não é texto da resolução 705, está até destacado aqui, ó, eu destaquei para você, que é texto da resolução NBC-TA, qual? NBC-TA 700, que é aquela que fala da opinião não modificada. A 705 fala das modificações, essa fala da opinião não modificada. E, para a gente revisar, o auditor deve expressar uma opinião não modificada quando concluir que as demonstrações contábeis são elaboradas em todos os seus aspectos relevantes, de acordo com a estrutura do relatório financeiro aplicável, tá? Só para revisar, só para lembrar você onde é que está a opinião não modificada. Então, a gente já viu aqui, ficamos com a primeira aqui é falsa, a segunda é verdadeira, a terceira é falsa, e esse é a letra A, corresponde a falso, verdadeiro e falso. Então, questão resolvida, questão bem bacaninha essa auditoria. As últimas questões foram bem mais teóricas, nós já não tinha mais cálculo, era só para você lembrar sobre um pouco de teoria contábil, auditoria e perícia especialmente, tá? Gostou do vídeo? Lembra de curtir, compartilhe com seus amigos, comente o que você achar relevante e a gente se vê na próxima questão que já começa em seguida. Bons estudos e até mais!